primeiro contrato de renovação, nós já conseguimos renovar esse cliente para um plano anual, ou seja, 12 meses e por mais de R$20 mil. Hoje, domingo, dia 18 de janeiro, o dia já foi bem corrido. Tenho o hábito de ajudar minha irmã em toda a mudança, toda a alteração que ela quer fazer no consultório dela. Hoje não foi diferente, acabei postando meus stories, estava lá no consultório dela, ajudando ela a fazer algumas mudanças, mudar algumas coisas no layout, né? A parte de design aí que a gente dá uma desenrolada também. E nesse meio tempo, eu já tinha uma reunião marcada hoje, às meio-dia, com um cliente dia a dia corrido, não tem muito tempo. Sugeri para ele se a gente pudesse fazer essa reunião no domingo, no dia de hoje. Por quê? Porque ele falou: Daniel, na semana não vou conseguir, talvez eu consiga na próxima semana. Eu falei: meu amigo, se para você não tiver problema, vamos fazer. E essa é uma grande virtude que eu e o Anderson nós temos. A gente tem a mania, né, o hábito de o que a gente aprender, a gente já replicar. Então nessa semana mesmo, estava em uma reunião aí com o pessoal da Matriz, né, o pessoal me chamou, querendo fazer uma reunião de alinhamento e tudo mais. E aí, esse rapaz que eu estava fazendo a reunião, o Thiago Mazega, monstro, brabo, do nada me liga: Daniel, consegue falar com um cara aqui rapidinho? O cara é account, lá da Matriz. Aí falou: Daniel, o Mazega estava aqui falando sobre renovações e tal. Cara, estou usando uma estratégia aqui que está muito boa, já apresento um plano para o cliente anual. Ele vai ver ali, você vai gerar muito valor para ele, dificilmente ele não vai fechar o plano anual. Dito e feito, apliquei o que o Alex, account da Matriz, me passou. Cara, não teve escolha. O próprio cliente falou: Daniel, para mim é muito mais viável eu fechar o anual, até mesmo por questão de valores e pelos resultados que vocês já vêm nos entregando. Tudo que vocês me entregarem na última semana e o que você acabou de me apresentar, não tem como eu falar para você que não vou fechar o anual. Então isso é o melhor dos mundos, é o que a gente gosta de ouvir, que o que mais importa para a gente é isso: cliente satisfeito. E assim, para o cliente estar satisfeito, óbvio, não é só entregar resultado, tem todo um relacionamento. Mostrei outras coisas para o cliente. Ele passou por uma reforma recentemente, mas mesmo assim, ele vai fechar esse contrato anual com a gente, tá? Então, nessa semana eu só vou mandar o link de pagamento para ele. Ele vai fazer esse pagamento, mais de R$20 mil. E eu ofereci uma ferramenta nova que a Alfa desenvolveu para que os clientes consigam aumentar ainda mais o faturamento. O que acontece nessa ferramenta? Chama-se Bonep, tá? Nessa ferramenta a gente consegue falar com quem, por exemplo, você consegue puxar todos os clientes do cardápio do cliente e aí essa ferramenta a gente consegue meio que montar algumas regras para que ela mostre clientes que não compram há muito tempo, clientes que compraram nos últimos 15 dias, clientes que compram com frequência, clientes que mais compram, sendo que na maioria dos casos, dependendo do seu estabelecimento, e foi um exemplo que eu trouxe para ele, que ele falou que ocorre com ele também, tem muito cliente que já não compra há muito tempo. E isso daí são clientes fáceis de a gente converter. E como nesse caso desse cliente é uma região pequena, uma cidade pequena, apenas 8 mil habitantes, pequena, né? Ele já está ficando conhecido demais na cidade, a ideia é a gente deixar ele como referência, porque tem muita gente vindo que ele relatou isso na reunião comigo hoje. Muito cliente que ia em outro lugar, estava cheio, ele voltava lá e falava: nossa, nem sabia que aqui vendia lanche com hambúrguer artesanal, cara, não saio mais daqui. Entendeu? Ele tem uma variedade de lanches e ele já está se tornando referência. Ele já é referência em caldo na região dele, nunca tinha conseguido emplacar hot dog, hambúrguer, lanche que lá eles chamam de qualimel, que é um lanche de hambúrguer, queijo e mel, é o lanche que mais vende no estabelecimento dele. Ou seja, o cliente tinha ciência do potencial do produto, achou a gente e fizemos acontecer. E claro que eu vou trazer para vocês quais são os nossos maiores diferenciais e você, como dono de agência, também pode aí aplicar no seu negócio e crescer de forma considerável aí o faturamento da sua agência. E como a gente não tem um time muito grande ainda, a nossa gestora hoje ela precisou se ausentar e a gente precisa entregar um material para um cliente. Eu disse para ele que os vídeos deles novos estariam veiculando nesse final de semana. Então bora, e daqui a pouco eu volto aqui para bater mais um papo com vocês. E como eu já disse aqui nesse vídeo, a gente testa tudo que as pessoas dizem que estão funcionando. A galera da Alfa disse que testar um maior número de criativos é muito bom. Então a gente vai fazer isso com o cliente. Não só a Alfa falou, como também uma pessoa muito relevante do mercado falou. E a Alfa já estava testando. Então o que a gente faz? A gente coloca em prática e vai testar. Aqui, para você ter ideia, a gente está subindo aqui 14 criativos para esse cliente. Já subi as campanhas, deu tudo certo, como pode ver aí, ó. Fui para academia, já voltei, tá? Uma das nossas grandes qualidades é isso, tá? A habilidade que a gente tem de testar as coisas o mais rápido possível. Antes a gente vem fazendo isso desde o início da franquia. Então nós somos os franqueados que mais testaram de tudo que dá para fazer ou não,
de tudo que dá para testar ou não nas franquias. E uma coisa que a gente já validou que é muito importante é o relacionamento com o cliente. Esse cliente que eu fiz a reunião no dia de hoje, a nossa relação é muito boa. Óbvio, o cliente que tem resultado, o relacionamento tende a ser bom. Só que não é só o resultado que faz com que o cliente renove com você. Ter uma boa relação. Hoje, por exemplo, apresentei o aplicativo para ele, né? A nova ferramenta da Alfa, um CRM. Ele gostou demais, é algo que ele precisa para o negócio dele, só que financeiramente hoje não é o que cabe para ele no orçamento dele. Mas a gente tem algumas estratégias e ele vai acabar optando por essa ferramenta porque vai ser algo muito útil no dia a dia, no controle financeiro da empresa dele. E para ser sincero, um dos nossos maiores diferenciais hoje é o relacionamento com o cliente. Porque nossos relacionamentos sempre foram maravilhosos, desde quando eu e o Anderson éramos só nós dois, em outra agência. Para quem não sabe, a gente já teve uma agência genérica e eu e o Anderson que fazer de tudo. Então, por isso que hoje, qualquer dor de barriga que tiver, a gente vai conseguir suprir a ausência de qualquer funcionário, como aconteceu no dia de hoje, por exemplo. Nossa gestora precisou se ausentar e a gente não deixou de subir a campanha do cliente, porque eu sei subir, o Anderson também sabe subir, só que o Anderson estava atarefado com outras coisas, né? Porque a gente meio que divide tudo que cada um faz, porque hoje somos eu, o Anderson na equipe, a gestora de tráfego e o pessoal de edição. Então a gente aí, quando tem ausência, quando a necessidade, o Anderson também edita, como aconteceu no dia de ontem, para esse cliente que eu subi os vídeos, os anúncios, quem editou foi o Anderson, porque eu meio que sobrecarreguei os editores aí, por causa desses testes, eu meio que para cada cliente passei 10 criativos para eles editarem. Então eu acabei sobrecarregando eles e ficou muita pendência. Então a gente põe a mão na massa, não tem erro, esse que é o nosso diferencial, não só nosso, meio do Anderson, como de toda a Alfa. O sangue no olho. E o sangue no olho é isso. Você pôr a mão na massa quando precisa, ao invés de ficar reclamando, de mimimi, sendo que a pessoa que mais importa em todo esse contexto é o cliente. E se você quer saber um pouco mais do meu dia a dia como franqueado, me segue no Instagram, porque aqui eu meio que trago um contexto geral, vou trazer dicas, muita coisa. O que vocês me pedirem aqui nos comentários é o que eu vou trazer, o que eu vou explicar, o que eu vou abrir. Para mim não tem essa. O que for para agregar, tanto para você que é dono de negócio local, quanto para você que é dono de agência, eu vou trazer para agregar, mas já fica a dica. Relacionamento, processo e estratégia muito bem definido. E claro, o mais importante, posicionamento, que é por isso que hoje a Alfa é o que é, a maior da América Latina, por conta do seu posicionamento. Então, se você gostou desse vídeo, já aproveita, se inscreve, deixa o seu like e me segue no Instagram para ver mais do meu dia a dia.